Caros alunos, nós vamos começar o experimento 4, circuitos de primeira e segunda ordem. Nesse experimento vocês vão ter contato pela primeira vez com o Elvis NI, National Instruments Elvis. Tá? Ele é uma plataforma integrada de medição. Ele tem multímetro, osciloscópio, gerador de função, ele traça diagrama de Bode. Nós vamos utilizar ele em boa parte dos experimentos agora. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é gradativamente ir mostrando como é que nós realizamos as tarefas no Elvis. Tá? Se nós olharmos o nosso roteiro, o primeiro item a ser realizado é justamente a medida das resistências, capacitâncias e indutâncias a serem utilizadas. Tá? No caso, o Elvis ele tem a possibilidade de você fazer todas essas medições. Para fazer isso, nós vamos utilizar os bornes V e COM. Aqui no medidor mostra exatamente quais são os bornes a serem utilizados. Tá? Esses bornes eles vão ser utilizados nas medidas de resistência. Tá? Para as medidas de indutância e capacitância nós vamos utilizar outra forma, mas a gente vai chegar lá. Primeiro é a medida de resistência. Na medida de resistência nós ligamos os bornes aqui ao circuito integrado e aqui estão os resistores que vocês vão medir. Esse aqui é um resistor no caso dessa medição aqui é um de 51 ohms e esse aqui é de 1 kΩ. Tá? Então nós abrimos o medidor de tensão, é isso aqui, e clicamos no símbolo do ohm, e aí basta fazer a medida. E como vocês veem, está aí a medida de 50 ohms. Tá? No caso, nós tivemos o valor de 50,48 ohms. Nós podemos botar 51 ohms sem medo de cometer grandes erros. E agora vamos para o resistor de 1 kΩ. De novo, eu pego o borne, faço as conexões e peço para ele medir. E aí ele vai me dar o resultado 0,99 kΩ. Tá? Então vou botar 990 ohms. Ok? E agora eu vou mostrar como é que se faz a medida primeira medida da capacitância. Para medir a capacitância, eu vou mudar aqui de ohm para o símbolo do capacitor. Se vocês olharem, muda a legenda aqui. Tá? Agora tem DMM base, impedância DUT+, analyzer DUT-. Isso significa que nós vamos utilizar os terminais DUT+, e DUT- do Elvis. Se vocês olharem, esses terminais são todos numerados. Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente até 55. Tá? Essa numeração ela é útil porque você percebe qual desses terminais corresponde a essas entradas. Nós vamos usar isso aqui mais vezes. Tá? No caso, o terminal 29 corresponde ao DUT+, e o terminal 30 corresponde ao DUT-. Então eu ligo dois jumpers, o 29 e o 30, até o elemento que eu quero medir, no caso aqui, o capacitor. Tá? Aí feito isso, eu simplesmente apertei capacitor e mando ele medir. E aí, o capacitor, que é projetado para ser 33 nanofarads, foi medido como 31 nanofarads.
Bem, no caso do indutor, infelizmente eu não tenho comigo agora o indutor de 1 mH, mas eu tenho um indutor de 470 microhenries e indutor de 560 microhenries. Se eu juntar os dois, dá um pouquinho mais de 1 mH, tá? Se fosse de 530, daria exatamente 1 mH, mas 560 é um pouco mais de 1 mH, mas isso vai ser compensado. Então vamos fazer essa mudança. Então a gente para aqui e vai medir individualmente cada um deles. Bem, primeiro o indutor de 470 microhenries. 470 microhenries dá 0.4962 mH. Então está quase 500 mH. Tá? Está muito próximo disso aí. A gente para esse valor. Vamos medir L2. Comparamos e vamos substituir o L1 por L2. Mesma coisa, substituir agora pelo de 560 e vou mandar rodar. O de 560 dá 551 microhenries. E é isso aí, a gente fez a primeira parte que vai ser preenchida. Antes de prosseguir com o experimento, cabe falar um pouquinho sobre as ligações que nós precisamos fazer para fazer a próxima parte do experimento, que é utilizar o gerador de funções e o osciloscópio. Tá? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar o chamado Prototyping Board, que é a matriz de contatos que nós vamos usar, o protoboard aqui, tá? A ideia é a seguinte: essas duas partes do Prototyping Board, essa aqui, elas estão ligadas internamente dentro do NELVS e podem ser controladas utilizando o computador, tá? Então, para colocar o gerador de funções funcionando, nós utilizamos aqui perto do BNC1 tem um Function Generator, tá? Ele é pertinho do número 35 do protoboard, tá? Esse número 35, ele corresponde ao AM. Em cima dele, exatamente no 33, é o FGEN. Então a gente pega um jumper, liga o FGEN no terminal positivo aqui do protoboard, que é dado por essa linha vermelha, tá? E não serve simplesmente ligar o FGEN sem ter uma referência. Então nós pegamos aqui no Variable Power Supply a entrada 49, tá? Que é o ground, e ligamos no negativo, que é esse azul aqui. Tudo bem? Então agora o positivo está ligado ao FGEN e o negativo ao terra. Muito bem. Agora, com relação ao osciloscópio, no osciloscópio você tem duas formas de colocar a sua entrada. Você pode utilizar o canal 0 e o canal 1, utilizando o BNC, ou pode utilizar diretamente o Prototyping Board. E para isso você vai utilizar esse AI0, AI1, AI2, AI3, etc, etc. Você tem vários canais que você pode utilizar, tá? No caso, utilizar os bornes BNC introduz um pouco mais de ruído, tá? Isso é mais por causa das pontas de prova que nós temos aqui no laboratório. Nossas pontas de provas, elas são para frequências bastante baixas, tá? Então, dependendo do problema que nós formos a utilizar, elas vão introduzir capacitâncias, indutâncias, resistências parasitas que vão atrapalhar a nossa medição. Mas aqui, utilizando o jumper, fica mais simples. Então, nós vamos utilizar a entrada AI1 0 mais e 0 menos, tá? Então eu ligo o AI1 0 mais, que é exatamente o número 1 aqui, a entrada positiva aqui, no vermelho. E o AI1 0 menos, tá? Que é o número 2, a entrada negativa, que é no azul. Então, para ver o que vai acontecer, nós temos que ligar o FGEN
ele vai aparecer. Esse aqui é o FG. Eu vou colocar, vou deixar 100 Hz mesmo, para começar. Tá? Isso aqui é importante, Signal Root Prototyping Board, porque você também pode utilizar um BNC para um gerador de função. Tá? E aí, vou abrir o osciloscópio, que é o scope, para ver a saída. Ok? Muito importante, aqui no scope, nós precisamos escolher o I0. Isso é muito importante, não estou brincando, isso é de fundamental importância. Escolhemos o I0 e vou mandar rodar a saída e mando rodar a entrada. E aqui está o nosso sinal. Tá? Eu posso aumentar a sua amplitude, se botar 500 mV ou, por exemplo, 200 mV. Mas você repara que ele não está parando, tá? Ele está indo e voltando, ele não está parando em momento nenhum. Como é que a gente resolve esse problema? Bem, para fazer isso, nós temos que configurar o disparo. Esse trigger aqui, ele é o disparo, tá? Então eu coloco o disparo no edge e aí ele fica paradinho, bonitinho, tá? O sistema de disparo eu falo mais sobre ele em outro vídeo, tá? Mas essencialmente é isso aqui que nós vamos fazer.